Olá, você que está aí na preparação para o vestibular. Professor Roberval aqui mais uma vez com vocês com o assunto hoje de ligações químicas, tá? Esse ano você passa no vestibular. Qual o objetivo das ligações químicas? É para o elemento adquirir estabilidade química, tá? Esse é o objetivo. Ele se liga uns aos outros na tabela periódica lá para ter estabilidade química, se tornar estáveis. Nós temos três tipos de ligações: iônicas, covalentes e metálicas. Hoje eu vou falar da ligação iônica. Antes de chegar em ligação iônica, eu mostrei para vocês a regra do octeto. O que diz a regra do octeto? Que o elemento, para ficar estável, tá? Ele tem que ter 8 elétrons na camada de valência. E, com uma pequena exceção, 2 elétrons se for só a primeira camada, a camada K. Tá? Então, de regra geral, o elemento fica estável quando ele tem 8 elétrons na camada de valência. Ligação iônica, nossa primeira ligação, ocorre pela chamada transferência de elétrons. Se a transferência de elétrons significa que um elemento perde e o outro elemento ganha elétrons. Tá? Quem são os elementos que perdem elétrons? São os metais. E os que ganham esses elétrons são os ametais. Então, metais perdem, ametais ganham. Ocorre entre o metal com a metal, reforçando para vocês, e a ligação iônica, ela é chamada de eletrovalente. É muito comum na química, às vezes, um determinado nome ter 2 ou 3, tá? Nomes referentes a esse. Então, ligação iônica é a mesma coisa que ligação eletrovalente. Ela ocorre entre íons, cátions e ânions. Então, estou reforçando lá em cima. Perde e ganha. Quem perde são os cátions, que são os metais, e quem ganha são os ânions, que são os ametais. Por isso que ela é chamada de ligação iônica. Como que eu vou reconhecer um composto, se ele é iônico ou não? Eu tenho que saber que ele é formado de metal com quem? Com a metal. Então, se eu souber que é metal e um ametal, é ligação iônica. O Na, ele é metal, e o cloro, ele é ametal, então ligação iônica. O K, potássio, ele é metal. O enxofre é ametal, ligação iônica. O carbono é ametal e o oxigênio é ametal. Então, aqui não é ligação iônica. Tá? O Na é metal. E o hidrogênio, o que ele é? Então, na química, você tem que conhecer muito bem tabela periódica, e uma tabela periódica personalizada aí com Roberval da Química, tá? E eu quero mostrar aqui para vocês, já tem em outras aulas a explicação da tabela periódica, tá? E eu vou dividir essa tabela periódica para vocês em metais e não metais. Essa parte roxa maior, toda aqui, tá? São os metais. E a parte vermelha ou laranja aí, tá? São os ametais. Tá? Então, ametais. E essa parte verdinha aqui são os gases nobres. E por que eles são nobres? Porque eles já são estáveis por natureza. Tá? Por isso que eles são chamados gases nobres, já são estáveis por natureza. Então, o objetivo das ligações químicas é justamente ficar com uma configuração parecida com os gases nobres, que tem 8 elétrons na camada de valência. Então, lembre-se bem, metal com ametal. No exemplo anterior, eu botei o NaCl e o K2S eu falei que é ligação iônica. Então, tá aqui, ó, NaCl. O Na tá aqui, ó, galerinha. Ele é metal. E o cloro tá aqui, ó. Ele é ametal. Por isso que NaCl é ligação iônica. Eu coloquei lá o K2S. O K, ele é metal. E o S, ele vai ser ametal. Então, metal com ametal, ligação iônica. Se confirmou lá atrás do que eu falei. E por que o CO2, que eu botei aí lá para vocês, ele não é ligação iônica? Porque a ligação iônica, ela é sempre feita por um metal com a metal, lembra-se disso. Então, você tem aqui o carbono, que está aqui ele, ó. O que ele é? Ametal. E o oxigênio está aqui, ó. O que ele é? Ele é ametal. Então, dois ametais
não forma ligação iônica, vai ser ligação covalente, nosso próximo tema. Então, CO2 não é. E uma curiosidade, você observa que o hidrogênio, ele está aqui em cima, tá? Mas ele não está na mesma cor que os outros. É só uma posição para ele. O hidrogênio, ele não tem família. Ele não está localizado em grupo nenhum, tá? É uma característica dele. Então, ele não tem família nenhuma. Tem até uma piadinha sem graça, né? Que fala assim, o hidrogênio foi preso. E o delegado falou para ele que tem direito a uma ligação. Resposta, o hidrogênio não tem família, tá? Piadinha sem graça para você memorizar. Grava isso. O hidrogênio não tem família. Poderia ser até um fato ruim para ele, mas ele usou isso, tá? Para você bem. Ele pode tanto formar ligação iônica, como ele pode formar ligação covalente. Então, quando o hidrogênio estiver acompanhado de um metal, ele vai formar ligação iônica. Ó, Na, que é metal, e o Mg, que é metal. Então, o hidrogênio, quando estiver ligado com um metal, ele forma ligação iônica. E depois vocês vão ver em ligações covalentes que o hidrogênio ligado com o A metal forma ligações covalentes. Exercício. Textinho um pouquinho grande, estilo Enem. E quando esse tipo de texto, geralmente eu vou logo lá para o final da questão, tá? E no final da questão ele colocou fluoreto de sódio. E perguntou o tipo de ligação. Gente, quais são os tipos de ligação? Iônica, covalente e metálica. Esses são os tipos de ligações, tá? Então já poderia descartar isso aqui, ó, dipolo-dipolo. O Na é um metal, basta na tabela periódica verificar. E o F, que é o flúor, é um metal. Quer confirmar? Aqui, ó, o flúor, tá? A metal. Então, metal com a metal forma ligação iônica. Observa, o texto é grande, mas se eu tenho a estrutura, basta eu saber, tá? Se é um metal com a metal, eu vou ter ligação iônica. Um cuidado, tá? Muitas vezes eles não colocam a representação. Então, atenção em nomenclaturas, tá? Você tem que ter atenção em nomenclaturas. Próxima questão. O composto que apresenta ligação eletrovalente. Eu coloquei aqui para vocês lembrarem que eletrovalente é ligação iônica. E aí, qual tu acha que é a resposta? P4, fósforo branco, Fe, ferro metálico, HCl, cloreto de hidrogênio, ICl, cloreto de iodo ou LiH? Qual que tu acha que é a resposta? Vamos ver? P4. O P é um A metal. E A metal sozinho é um composto covalente, não é composto iônico. Observação que eu botei aqui embaixo, ó. Composto que não tem metal não pode ser iônico, tá? Ligação iônica é obrigatoriamente ter um metal e depois um A metal. Ah, então se composto que tem metal é iônico? Não, porque o ferro, Fe, ele está sozinho. Então, um ferro, metal sozinho, é um composto metálico, não pode ser minha resposta. HCl, aí entra o hidrogênio. Aí lembre-se, quando que o hidrogênio vai formar ligação iônica? Quando ele estiver ligado com o metal. Hidrogênio só forma ligação iônica se estiver ligado com metal. E ele está ligado com o Cl. Cl é cloro, é A metal, então não é ligação iônica. Cloreto de iodo. Aí, cloro, A metal. Iodo, A metal. A metal com A metal não é ligação iônica. Fora. LiH, apareceu o Li, que é um metal grupo 1, com hidrogênio. Então, hidrogênio com metal forma ligação iônica. Essa é a minha resposta. Então, os dois primeiros exercícios que eu coloquei para vocês é para você reconhecer uma ligação iônica. Metal com a metal, ó, metal com a metal, tá? Ou se eu tiver o hidrogênio com quem? Com metal. Esses são os dois casos de ocorrer ligação iônica. E agora, como é que é formado esse composto? Como é que eu vou formar a fórmula?
Para isso eu tenho que conhecer essa tabelinha para vocês aí que eu coloquei. Metal perde elétrons que vão ficar com cargas positivas. E a metal ganha elétrons que vai ficar com carga negativa. O grupo 1, o valor é mais 1. O grupo 2, o valor é mais 2. E o grupo 3 é mais 3. O grupo 5 é menos 3. O grupo 6 é menos 2. E o grupo 7 é menos 1. Depois eu vou mostrar para vocês por que 3A fica mais 3, 2A fica mais 2 e 1A fica mais 1. Tá? Essa já é mais fácil. Ó. 5 para 8 falta quanto? 3. 6 para 8 faltam quanto? 2. E 7 para 8 falta 1. Mas gravando isso aqui, 1A mais 1, 2A mais 2, 3A mais 3, 5A menos 3, 6A menos 2 e 7A menos 1, vocês vão ver que vai ficar muito fácil montar o composto. A combinação entre os átomos dos elementos potássio, metal alcalino, e fósforo, família do nitrogênio, resulta na substância. Potássio, o símbolo é K. E fósforo, o símbolo é P. Eu tenho então que saber agora a que grupo eles pertencem. Está aqui o K, ó. Pertence ao grupo 1. Então a carga dele vai ser mais 1. E está aqui o fósforo, ó, que é o grupo aqui, ó. Pertence ao grupo 5. O potássio, ele pertence ao grupo 1A. A carga dele vai ser mais 1. E o fósforo pertence ao grupo 5A. A carga dele vai ser menos 3. A partir do momento que você descobre as cargas, basta você inverter, tá? Eu vou inverter. Esse vem para cá e esse veio para cá. O resultado, então, vai ficar K3P. Tá? Resposta, letra E. Viu como ficou facinho para você agora saber como montar um composto? Basta eu saber o grupo que ele pertence. Grupo 1 mais 1, grupo 2 mais 2, grupo 3 mais 3. Grupo 5, que falta para 8? 3 menos 3, que tem que ganhar para chegar em 8. Grupo 6, o que falta para 8? 2 menos 2. E grupo 7, o que falta para 8? 1, vai ser menos 1. Aqui é a questão que eu tinha botado para vocês, já, só repetindo ela aqui para reforçar, tá? Que o potássio é grupo 1, K mais 1, e o P é grupo 5, menos 3. Eu vou inverter, vai dar isso aqui para vocês. Mais um. Os átomos de elementos A igual a Z igual a 12 combinaram-se com o átomo de elemento B igual a 15. A forma do composto formado. E agora? Ele está dando elementos genéricos A e B. Para isso, então, vou fazer essa questão de duas maneiras. Você tem que saber distribuição eletrônica. A distribuição eletrônica do número 12, essa daqui. Se não sabe distribuição eletrônica, já anota aí, ó, revisar a distribuição eletrônica. Na distribuição eletrônica, eu tenho a chamada camada de valência, que é o maior número que aparece na distribuição. E nessa camada de valência, tem 2 elétrons. Eu vou saber que ele é grupo 2. Então, com isso, eu já sei que o A é mais 2. E a distribuição eletrônica do número 15 ficou assim, tá? Tá aqui a camada de valência, ó. Ela está aparecendo 2 vezes. Eu tenho quantos elétrons nessa camada de valência? 5. Então, esse elemento B pertence ao grupo 5. A carga dele vai ser menos 3. Você juntando agora o A mais 2 e o B menos 3, o que você vai fazer com esses elementos, esses números que estão em cima? Esse veio para cá e esse veio para cá. Resposta A3, B2. Resposta letra E. Então, alguns exercícios de ligações químicas, eu tenho que saber distribuição eletrônica. Se não sabe, anota. Agora, eu vou fazer essa questão, gente, usando a tabela periódica, que algumas provas de alguns vestibulares oferecem a tabela periódica para você, tá? Então, eu com esse número aqui, ó, sem precisar fazer distribuição eletrônica, eu consigo saber qual o grupo que ele está. Mas, Roberval, como que eu vou saber isso? Como que é os números atômicos da tabela periódica? O primeiro elemento aqui, ó, é o hidrogênio, ó, o valor dele é 1. E o hélio é 2, então vai assim, ó, 1,
2, aí depois vem aqui, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pronto, achei o número atômico fornecido na questão, 12. Qual grupo que ele está, ó? Grupo 2. Então, sei que ele vai ser A mais 2. Se eu for continuar na sequência, 12, 13, 14, 15, ó, descobri ele aqui, ó. Ele está no grupo 5, ó, tá aqui, ó. Grupo 5, que é grupo 1, grupo 2, aí pula para cá. 3, 4, 5. Então, o B vai ser menos 3. Invertendo, como eu inverti agora há pouco, você vai ter isso aqui, A3, B2. Então, fiz a questão de duas maneiras. Ou usando a tabela periódica, como eu fiz agora, ou fazendo a distribuição eletrônica. Se de repente lá não dá para você esquecer a distribuição eletrônica, você tem como descobrir o elemento genérico através do número atômico. E lembre-se, como é que é montado o número atômico? 1, 2, 3, 4 e assim vai, tá? Dessa maneira, eu consigo descobrir o elemento. Um composto com fórmula, ele está dando agora o composto e quer saber quais os números de elétrons da última camada. Quando ele der o composto, você volta. Ó, eu tenho isso aqui, ó. A2, B3. Se nós voltarmos, vai ser A mais 3 e o B é menos 2. O que significa isso? Esse mais 3 significa que ele está nesse grupo 3 aqui, ó. Tá? Significa, então, que ele tem 3 elétrons na camada de valência. O positivo sempre corresponde à quantidade que ele é. Então, se é mais 3, é porque ele tem 3 elétrons. Agora, esse B aqui, ó, é menos 2. E o B menos 2 corresponde ao grupo 6. Significa que esse cara aqui tem 6 elétrons na camada de valência. Resposta, então, vai ficar qual? 3 e 6. Resposta, letra C. Então, pode ser perguntado para vocês a quantidade de elétrons que esses elementos tinham antes de fazer a sua combinação. Então, vocês voltam. Se der 1 mais 1, é porque ele é grupo 1, 1 elétron. Se der mais 2, é porque ele é grupo 2, 2 elétrons. E se der 3, é porque ele é grupo 3, 3 elétrons. Se der menos 3, ele não vai ser grupo menos 3 porque não existe. Aí menos 3 é o grupo 5, 5 elétrons. Se der menos 2, que for o caso, não existe grupo negativo. O menos 2 é porque ele ganhou 2, então ele estava no grupo 6, 6 elétrons. E se desse menos 1, ele seria o grupo 7A, porque não existe grupo negativo. Menos 1 foi porque ele ganhou 1 elétron, então ele está na família 7A, significa 7 elétrons. A química é toda interligada, gente. Não tem como você... Observa que nessa aula de ligações químicas, mas você está vendo aqui distribuição eletrônica, você precisa, e viu tabela periódica. Ela é toda interligada. Próximo assunto dentro de ligações químicas. As propriedades dos compostos iônicos, tá? Os compostos iônicos, eles são sólidos à temperatura ambiente, tá? Exemplo, o sal de cozinha, NaCl. Eles são duros e quebradiços. Se você pegar o sal de cozinha, uma pedra maior, você vai perceber que ele é duro, né? E quebradiço, dependendo da força que você aplicar, você pode quebrar ele mais. Tem pontos de fusão e pontos de ebulição elevados, tá? Então, para você transformar o sal de cozinha em estado líquido, você tem que botar uma alta temperatura, tá? São bons condutores de eletricidade, tá? Conduzem corrente elétrica. Em dois casos, no estado líquido, com água ou dissolvidos, tá? Mas eles não conduzem corrente elétrica no estado sólido. Por exemplo, se você pegar o sal de cozinha, tá? Sólido e colocar um fio, ele não vai conduzir corrente elétrica. Mas se você pegar esse sal de cozinha e colocar em contato com a água, você vai ter isso aqui, ó. Aqui eles estão juntos e em contato com a água ele vai ficar assim, ó. Os íons Na+, Cl-. E aí você vai ter a condução de corrente elétrica. Então, eles conduzem corrente elétrica ou no estado líquido, tá? Ou em contato com a água. No estado sólido, eles não conduzem corrente elétrica.
Aqui eu botei para vocês o estado sólido, aí eu aqueci ele, não coloquei em contato com a água, aqueci uma alta temperatura, porque tem alto ponto de fusão, e os íons se separaram. A partir do momento que os íons se separam, um positivo e um negativo, a corrente elétrica consegue passar. E o seu melhor solvente é a água, ele se dissolve com facilidade na água. Lembra do sal de cozinha, você coloca sal de cozinha e se dissolve na água. Então, relembrando, são sólidos a temperatura ambiente, tem alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição, conduzem corrente elétrica em contato com a água ou no estado líquido, tá? E eles se dissolvem melhor em contato com a água, porque eles são compostos polares. Como que pode cair essa questão? Teórica mesmo aqui, ó. Compostos iônicos são aqueles que apresentam ligações iônicas. A ligação iônica é a ligação entre íons positivos e negativos, unidos por forças de atração eletrostática. Sobre as propriedades e características dos compostos iônicos, são feitas as seguintes afirmativas. Apresentam brilho metálico. Se você lembrar lá agora há pouco, eu não falei em nenhum momento que apresenta brilho metálico. Quem apresenta brilho metálico são os compostos metálicos, as ligações metálicas. Então esse 1 está fora. Apresenta elevada temperatura de fusão e ebulição? Sim. Esse aqui é falso, vou botar. Esse aqui, segundo é verdadeiro. Apresenta boa condutividade elétrica quando em solução aquosa? Sim. Em contato com a água ou no estado líquido, eles conduzem corrente elétrica. São sólidos a temperatura ambiente? Sim. Foi a primeira propriedade que eu falei. São sólidos a temperatura ambiente. São pouco solúveis em solventes polares como a água? Voltando aqui um pouquinho, ó. O que eu coloquei? Com a água? Eles são muito solúveis com a água. É o principal solvente deles. Então, os corretos ficaram quais? O 2, o 3 e o 4. Resposta, letra B. Tranquilo, né? Vamos à nossa próxima. Dentre as seguintes propriedades das substâncias: 1. Elevar a temperatura de fusão. Boa condutibilidade elétrica no estado sólido. Formação de solução aquosa, condutor de corrente elétrica. Elevada solubilidade em líquidos apolares. Quais são os compostos iônicos? Elevada temperatura de fusão? Sim, porque os compostos iônicos têm alta temperatura de fusão e alta temperatura de ebulição. Boa condutibilidade elétrica no estado sólido? Não. Quando que ele conduz corrente elétrica? Ou no estado líquido ou em contato com a água. Então, 2 é falso. Já poderia aqui descartar essa. Quem mais? A letra B também, a letra A também, só que eu vou comentar todos, tá? Formação de solução aquosa e condutor de corrente elétrica. Sim, em contato com a água, eles conduzem corrente elétrica, tá? E o 4, elevada solubilidade em compostos apolares? Não. Se você voltar bem aqui, anota isso, pega o caderninho depois, ó, anota, ó. Melhor solubilidade em água, porque são compostos polares. E a água, ele é um composto polar. Resposta, então, ficou, esse aqui é falso, né? O 4 é falso. Então, a resposta ficou letra C. Tá, então, para vocês, mais uma aula, tá? O assunto ligações químicas e mais detalhadamente ligação iônica. Ativa o sininho. Segue aí as redes sociais, compartilha nosso material, tá? Muitas dicas e com certeza esse ano é o ano que você vai passar no vestibular. Até a nossa próxima aula.